Tudo Azul. Tudo Azul. Boa música, jornalismo, entrevistas, culinária e futebol você ouve agora no programa Tudo Azul. Apresentação Rogério Maria Braga. Tudo Azul. Rogério Maria Braga, locutor batuta e fera do programa Tudo Azul, é o gordinho da galera. Tem notícias, muitos causos, tem esporte, informação, muita música maneira, alegria, animação, muita animosidade elogiando a raposa e zoando o galão. No verão ou no inverno, no outono ou primavera, sintonize seu radinho no programa Tudo Azul. Zerou com o gordinho da galera. Boa tarde, amigos. Programa Tudo Azul USA, um mar de notícias nas ondas do seu digital. Os acontecimentos mais importantes sobre política, economia, saúde, entretenimento, esporte, você acompanha aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 3 às 4 da tarde. Hoje tem a psicóloga Janete Neves. Nós vamos continuar na sequência da pauta sobre ansiedade. Vamos destrinchar a ansiedade. Você é muito ansioso? Você é muito ansiosa? O que faz com que você se torne mais ansioso ou ansiosa? Qual a sua reação? Vários detalhes que vamos falar com a psicóloga Janete Neves. Também hoje vamos falar do jogão, os preparativos para o jogaço de hoje à noite entre Cruzeiro e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro Série A. Também vamos falar da Coreia do Sul, que está debatendo semanas de trabalho de 4 dias e meio para estimular casais a terem filhos. É uma boa ideia? Você vai dar a sua opinião aqui no Tudo Azul USA. E olha só, uma cidade da Itália anunciou taxa para a entrada de cães. É a Europa que anda reclamando da quantidade de turistas por lá, agora quer taxar a entrada de cães. Se taxar o seu cão, você iria à Itália ou não? Ou deixaria ou cancelaria a sua viagem por causa do seu cãozinho? Ai, 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 eu quero saber a sua opinião também. É o programa Tudo Azul USA, nesta quinta-feira, 2 de outubro, eu vou buscar ela, a jornalista Bia Neves. Agora, no programa Tudo Azul, as notícias do Brasil e do mundo, com Bia Neves. Pois ela já está por aqui, hoje num cenário um pouco diferente, porque daqui a pouco vamos ter a psicóloga Janete Neves, além do show que a Janete traz em relação a todos os assuntos que a gente discute, a sua competência, o seu conhecimento. Tem viola, a Janete Neves sem a sua viola não é a mesma coisa. Nós vamos ter uma grande homenagem a você, ouvinte do Tudo Azul e USA, uma música simbólica do cenário da música popular brasileira. Daqui a pouquinho. Bom, jornalista Bia Neves, boa tarde. Muitas atrações hoje, né, Bia? Pois é, Rogério, boa tarde aos queridos ouvintes do programa Tudo Azul, na tarde desta quinta-feira, dia 2 de outubro. Uma excelente tarde para você e hoje no programa Tudo Azul, essa entrevista imperdível com a psicóloga Janete Neves, falando sobre ansiedade. Será que é normal ali sentir-se ansioso em determinados momentos? Janete Neves vai explicar
tudinho para você. Então, não percam, fiquem ligados aí, porque daqui a pouco tem psicóloga Janete Neves falando sobre ansiedade, né, Rogério? Pois é, esse é o programa Tudo Azul USA, que vem sempre em nome das lojas do Marcísio. O que é que o Marcísio tem? Tem troca de cheque, tem passagem aérea, tem envio de remessa, tem e pagamentos de contas, tem. São 3 lojas, meu bem. Na Waverly Street tem, na Holly Street tem, e na Concord Street tem. Vem ser cliente também, vem que o Marcísio tem. Grupo Real Travel, 3 lojas no centro da cidade de Framingham. Fone 508-861-7282. Pois é, esse é o programa Tudo Azul USA, sempre em nome das lojas do Marcísio. 3 grandes lojas na cidade de Framingham, nas quais você pode enviar o seu dólar para o Brasil com muita segurança. Lojas do Marcísio traz agora as mais buscadas na internet. As mais buscadas da internet. Jornalista Bia Neves, vamos trazer um assunto que sempre traz muita discussão. Há um debate incrível acontecendo na Coreia do Sul. É o debate da semana de trabalho de 4 dias e meio para estimular casais a terem filhos, Bia Neves. Qual é o debate? O que as pessoas estão achando em relação a essa proposta de semana de trabalho de 4 dias e meio lá na Coreia do Sul, Bia? Pois é, Rogério, olha só, mas tem um motivo, viu? Pela Coreia do Sul debater, né, essa semana aí de trabalho de 4 dias e meio. E o motivo é estimular os casais a terem filhos. O governo sul-coreano debate implantar uma nova medida que reduz a jornada de trabalho da semana de 5 para 4 dias e meio, uma queda de 40 horas semanais para 36. Promessa de campanha principal do presidente Lee Jae-myung. A política visa melhorar o equilíbrio entre vida profissional e pessoal, evitar burnout e lidar com o declínio alarmante da taxa de natalidade do país. E olha só, no dia 24 do mês de outubro, dia 24 do mês de setembro, o Ministério do Trabalho lançou uma força-tarefa tríplice, que envolve sindicatos, grupos empresariais e agências do governo para decidir os próximos passos e buscar aí um consenso. O objetivo final, viu, Rogério, dessa medida é atingir uma semana de 4 dias, ou 32 horas semanais, viu, Rogério? Pois é, e jornalista Bia Neves, mas está havendo pressões empresariais. As empresas, todavia, levantaram preocupações com o plano. A comunidade empresarial alerta que reduzir as horas de trabalho sem aumentar a produtividade poderia ameaçar empresas que já enfrentam custos trabalhistas altos e incerteza econômica. Além disso, os empresários dizem que a medida pode ser prematura, visto que a produtividade da Coreia do Sul já está muito atrás de outros países desenvolvidos. Olha, é uma discussão que é sempre válida, é algo novo que está sendo proposto, que na realidade se quer ter produtividade, mas também menos trabalho, menos horas trabalhadas, para que os funcionários tenham mais tempo também para o seu lazer, para fazer filhos, né, Bia Neves? E com isso achar o equilíbrio entre ser mais produtivos, porque sendo 4 horas de trabalho por dia, com 36 horas por semana, a produtividade vai ter que crescer. Então,
é uma cobrança dos dois lados e a adaptação é difícil. Sim, tudo que é diferente terá vários obstáculos, mas eu gosto da ideia. Acredito que realmente nós teremos a possibilidade, se isso der certo, quem sabe expandir para vários países do mundo. O que você acha disso, Bia? Eu acho que daria certo, viu, Rogério? Aqui no Brasil também eles estão estudando, né, essa possibilidade aí, mas está bem travado ali por conta dessa guerra aí política, né? Mas eu acho válido sim uma carga aí de trabalho semanal de 5 dias, por exemplo, né? Iria ajudar e muito, principalmente aí na qualidade de vida dos trabalhadores, viu, Rogério? Pois é, esse é o programa Tudo Azul USA, que vem sempre em nome desse grande advogado. Ele é fera, está entre os 3% melhores advogados no estado de Massachusetts, indicado pela conceituadíssima revista Superlawyer, que desde 2016 anualmente indica Dr. Chris Jensen e o seu escritório entre os principais escritórios de advocacia nas áreas de acidente no trabalho, acidente de carro, disputas em negócio, direito imobiliário, fraudes e cobrança comercial. E olha, lá tem um cantinho brasileiro, você pode falar a nossa língua, porque você terá vários funcionários brasileiros para te ajudar. O advogado é americano e dos bons, daqueles que sempre estará nas cortes te representando. Ele não manda recado, não manda ninguém para substituí-lo. Ele está à frente de todos os processos do seu escritório. 617-755-0082. O melhor lugar do mundo. Pois é, Bia Neves, apesar de hoje termos um programa gravado já aqui nesta quinta-feira, estou no estado de Massachusetts. Amanhã já estarei de volta para a Flórida e o programa será ao vivo na sexta-feira, amanhã, dia 3 de outubro, mas hoje ele é gravado, mas nem por isso vamos deixar de fazer o que mais gostamos, Bia. Aonde é o melhor lugar do mundo, Bia? É sempre dentro de um abraço, né, Rogério? Pois é, se é sempre dentro de um abraço, vamos mandar abraços para aqueles ouvintes que a gente sabe que sempre estão por aqui acompanhando o programa, Bia. Vamos sim, Rogério, olha, claro, né, mandando um abraço para o pessoal que acompanha aí o programa Tudo Azul diariamente, lembrando também que de você que está acompanhando aí, deixar o like no vídeo aí do dia, deixa o seu like, chegando já deixando o like, um abraço carinhoso, olha só, Vera Rocha, que está sempre aqui com a gente, um abraço para o nosso querido GG Trindade também, que está aqui com a gente, deve estar ansioso para poder acompanhar o Cruzeiro logo mais, Cruzeiro e Flamengo, jogão daqui a pouco, um abraço também para a Rose Diniz, nossa querida Orli da Silva também, que está sempre aqui com a gente, Martinha Botelho, olha só, Charles Cardoso, Magno Rocha também, o pessoal que acompanha o programa Tudo Azul diariamente, né, Rogério? Sandro Dornelas também, sempre por aqui. Pois é, mandando um abraço para o Ricardo Amaro, para a Inês, que sempre estão aqui diariamente, Roberto Alves, nosso querido Gilvani. Olha, hoje eu não converso com o flamenguista, o Gilvani, meu querido amigo, só depois do jogo e depende do resultado. Se o Cruzeiro não levar essa, só daqui uma semana eu converso com o Gilvani. Mas acredito muito que o Cruzeiro possa fazer um grande jogo com o Flamengo, que realmente é um time que até agora não perdeu jogando no Maracanã. Vai ser realmente uma missão dificílima para o Cruzeiro. Um abraço a Andréa Reis, sempre passa aqui no nosso programa, muita gente que sempre estão acompanhando o nosso programa e durante o decorrer do programa nós vamos mandando abraços. Bia Neves, olha,
quinta-feira é dia de falar de sorte. Tem várias loterias que estão correndo, principalmente aqui nos Estados Unidos da América. O brasileiro sempre faz uma fezinha. Mas, Bia, você já imaginou você jogar na loteria, algo que todos, quando fazem, ficam naquela expectativa de conseguir ganhar, principalmente o prêmio máximo da loteria, e de repente você ganha esse prêmio e não confere, Bia Neves. Aconteceu isso com um homem que do Reino Unido, e ele acabou descobrindo o dia da sorte dele, mas muito tempo depois, Bia Neves. Quase 6 meses depois, viu, Rogério? Acho que ele estava tão acostumado a jogar e não ganhar que ele nem conferiu, viu? Mas olha só, um morador de Frankfurt, da Alemanha, teve uma surpresa inesperada ao descobrir, 6 meses depois de comprá-lo, que havia ganhado 15,3 milhões de euros, cerca aí de 18 milhões de dólares, na loteria. O bilhete premiado estava guardado no bolso de um casaco que ele não usava desde março e só foi encontrado quando ele retirou a jaqueta do armário. E apesar de uma campanha para localizar o vencedor, o homem permaneceu sem saber do prêmio durante toda a primavera e o verão, até que, recentemente, ao conferir os números do celular, ficou em choque ali com o valor. E o vencedor disse, Rogério, olha só, que já havia ali ouvido falar da campanha, mas nunca imaginou que seria ele, o sortudo. E ele até considerou na época, né, que o pessoal estava procurando ali quem seria o vencedor, ele considerou que seria improvável alguém não conferir o bilhete premiado, viu, Rogério? E quanto ao que fará com o prêmio, o homem afirmou que inicialmente comprará um novo sofá para a sala de estar. E ele e a esposa planejam usar a maior parte do dinheiro para garantir o futuro dos filhos, Rogério. Pois é, modesto ele, né, Bia? Com essa fortuna que ele ganhou, só pensa em comprar um sofá. Eu acho que ele está ainda meio aéreo, sem noção da fortuna que ele acaba de ganhar. É o Tudo Azul USA. Lembrando a vocês, se você quer enviar suas caixas, quer enviar suas encomendas para o final do ano, para o Brasil, para os seus parentes, para a sua família, nós indicamos sempre Brancas Encomendas e Mudanças. Muito tempo no mercado fazendo um trabalho diferenciado. Isso mesmo, uma empresa competente, familiar, que faz esse trabalho há anos. Então, envie as suas caixas e mudanças para o Brasil com Brancas Encomendas e Mudanças. Precisando fazer a sua mudança para o Brasil e não sabe por onde começar? Brancas Encomendas e Mudanças. Nessa você pode confiar. Buscamos caixas em toda Boston, Metro West e Cape Cod. É só ligar agora mesmo para 508-348-4783. 508-348-4783. Estamos no 223 da Barnstable Road em Hyannis. Envios de caixas para o Brasil é com a Brancas Encomendas e Mudanças. Eficiência e transparência. 508-348-4783. Pois é, o programa Tudo Azul USA. Daqui a pouco tem a psicóloga Janete Neves. Janete vai trazer um assunto que é extremamente importante para todos: ansiedade. Quem não é ansioso é algo que realmente a gente tem que discutir muito, porque nesses momentos de tensão, de mudança em todos os aspectos aqui nos Estados Unidos da América, não só nos Estados Unidos da América, a ansiedade é um mal que tem crescido em todo o mundo, e a Janete vai pôr a mão nessa ferida. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Lembrando a vocês que o Tudo Azul USA vem sempre em nome da De Souza Realtors, essa grande empresa de
Só um minutinho. Desculpa, gente, um pequeno pigarro. Lembrando a vocês que a de Souza Realty é uma empresa comandada pelo Joey e Thelma de Souza há muitos anos fazendo esse trabalho, e agora aqui na Flórida. Eles realmente conhecem tudo da Flórida. É impressionante o trabalho desse casal e como eles têm ajudado muita gente a investir na Flórida, a se tornarem donos de imóveis na Flórida, que acaba conciliando dois interesses que a maioria das pessoas tem: ter uma casa para passar as suas férias e também uma casa que você possa fazer dela um grande negócio, alugando fora do período das suas férias e com o mortgage e com o aluguel você pagando o mortgage da sua casa. Muita gente que foi orientado pelo Joey e a Thelma tem obtido esse sucesso, essa vantagem de ter casa na Flórida. Realize esse sonho. Ligue para o Joey e Thelma de Souza no 904-933-8040. Vamos para mais notícias no nosso programa. Daqui a pouco vamos falar do Cruzeiro. Cruzeiro que tem uma dúvida: será que voltará a ter a sua formação ideal para enfrentar o Flamengo? Muita gente sugerindo que o Leonardo Jardim tirasse, por exemplo, o Wanderson. Você acha que o técnico do Cruzeiro deve fazer modificações no time para enfrentar o Flamengo? Mexer em algo que vem dando certo é uma opção? Eu quero saber o que você pensa. Vamos para mais notícias. Você vai ficar muito bem informado. As notícias locais do Brasil e do mundo, agora no Tudo Azul. Pois é, jornalista Bia Neves, tem uma cidade na Itália que está barrando e dificultando a entrada de visitantes. Mas é um visitante especial que muita gente poderá deixar de visitar a Itália por causa dele. É o anúncio de taxa para a entrada de cães. Qual cidade italiana que está fazendo isso, Bia Neves? Pois é, Rogério, olha, vamos explicar o que está acontecendo nessa cidade da Itália. Pets acostumados a viajar já têm até passaporte próprio, viu, Rogério? Agora, em tempos de turismo excessivo, quando visitantes pagam taxas extras para compensar os impactos em comunidades sobrecarregadas, surge, inevitavelmente, um imposto turístico para cães. A partir de 2026, donos de cães que visitarem a cidade de Bolzano, no norte da Itália, terão de arcar com uma taxa diária de €1,50, cerca de R$ 9. E a medida faz parte de uma polêmica estratégia de restrição aos animais de estimação nesse destino cercado de natureza. E olha só, os moradores também não escapam, viu? Donos locais passarão a pagar €100 por ano por cão, aproximadamente R$ 624. E olha só, Rogério, a iniciativa ela tem como objetivo cobrir os custos de limpeza das ruas e financiar novos parques exclusivos para cães e seus tutores. E olha só, a taxa vem logo após também outra medida ali controversa, viu, Rogério? Olha só essa medida, a obrigatoriedade de pagar pelo registro do DNA dos animais, Rogério. E olha só para que esse DNA. O DNA será usado para identificar donos que não recolhem as fezes dos bichos e aplicar multas, viu, Rogério? Atualmente, quem deixa de limpar a sujeira do cão lá nessa cidade pode ser penalizado em até €600 por infração, viu, Rogério? Agora imagina,
tem uma fezes ali perdida no centro da cidade de Bolzano, na Itália. O que acontece? O pessoal vai lá fazer a coleta do DNA das fezes para poder identificar o dono e assim aplicar a multa, viu, Rogério? Eu tô achando que ter animal de estimação nessa cidade está complicado. Pois é, Bia Neves, normalmente os donos de animais de estimação tratam os seus animais como gente, né? E aí essa cidade italiana resolveu também tratar os animais como gente. E eu queria, Bia, sem te abraçar, mas te apertando, saber de você que é apaixonada por cães, pelo seu cão, se você for a alguma cidade e te cobrarem uma taxa de entrada do cão e você não tiver o dinheiro para pagar, você deixa o cão em casa ou também volta junto com o cão? Com certeza eu volto junto com o cão, viu, Rogério? Não viajo sem ele, não. Ai, tinha certeza, Bia Neves, que a sua resposta seria essa. Esse é o Tudo Azul USA, que vem sempre em nome da Brazilian Grill Churrascaria. Olha, são 3 lojas, uma em Raianes, Brazilian Grill Churrascaria, e 2 lojas na Flórida, sendo que o nome na Flórida é Adega Gaúcha, mas o padrão é o mesmo, são lojas bem montadas, lindas, realmente um investimento sensacional do nosso querido Max, que é cuidadoso, sabe aquele empresário que é apegado a detalhes, que consegue ter casas muito bem montadas, limpas e mais do que nunca, restaurante tem que ser limpo, né? Mas o Brazilian Grill, isso salta aos nossos olhos, a limpeza, o atendimento e agora a qualidade da comida é imbatível. Buffet com mais de 70 opções entre pratos quentes e frios, além de um churrasco onde só são servidas carnes primes, carnes primes do Brazilian Grill Churrascaria. São carnes mais macias e saborosas porque vem de gado especial. Brazilian Grill, Adega Gaúcha, está te esperando para que você deguste o melhor churrasco em solo americano. Bia Neves, nas notícias, vamos continuar falando agora de um assunto importante, porque uma empresa aérea foi condenada por mandar uma brasileira por engano para a Austrália. Como que foi isso, Bia? Viu, Rogério? Olha só o que aconteceu. A United Airlines foi condenada pela Justiça Paulista a pagar uma indenização de R$8 mil a uma passageira brasileira idosa, que por engano foi embarcada em um voo errado e acabou indo para Sydney, na Austrália. A brasileira, de 63 anos, estava em Houston, nos Estados Unidos, visitando a filha e pretendia voltar para São Paulo. E o destino dela era o Aeroporto Internacional de Guarulhos. E como tem ali mobilidade reduzida e não fala inglês, a família então solicitou à empresa aérea uma opção de assistência especial e uso de cadeira de rodas. E o caso aconteceu em fevereiro de 2024, no dia do aniversário da mulher. Ela disse à justiça que chegou ao aeroporto com mais de 4 horas de antecedência, imaginando que, assim, teria ali mais segurança e tranquilidade. Mas olha só, Rogério, após longas horas de voo, uma outra filha que a aguardava em Guarulhos lhe enviou uma mensagem perguntando onde estava, uma vez que o avião já havia pousado fazia algum tempo. E estranhando ali a situação, ela verificou no painel da poltrona, onde mostra ali o diário de bordo, que estava sobrevoando o Oceano Pacífico e que seu destino final seria Austrália. Olha só, após mais de 15 horas de voo, ela desembarcou em Sydney e, conforme o relato feito no processo, foi encaminhada para o escritório da empresa no aeroporto, onde teve de esperar por mais 3 horas sem informação alguma. Só então foi avisada de que deveria retornar
para Houston, nos Estados Unidos, para assim ser reacomodada em voo para São Paulo, viu, Rogério? Pois é, e a United Airlines não concorda aqui de ser responsabilizada por essa questão, jogando a culpa na passageira, né, Bia Neves? Ela jogou a culpa na passageira, Rogério, porque é o seguinte, o voo da mulher, o portão de embarque parece que mudou e a idosa ali, ela não sabia falar o inglês, não compreendia bem o inglês, por isso solicitou aí essa assistência especial. O portão mudou, a idosa não ficou sabendo, na hora de embarcar mostrou o cartão de embarque, ou seja, a companhia aérea liberou a entrada dela no voo para Sydney, sendo que o cartão de embarque dela seria para o Brasil. Então, a justificativa da companhia aérea seria essa, de que a idosa não ficou atenta ali às recomendações do portão correto, queria jogar a culpa na idosa, mas o advogado da idosa, né, explicou toda a situação e falou que realmente a culpa seria da United, porque a idosa apresentou o cartão de embarque, mesmo assim a companhia permitiu a entrada da idosa em um outro voo que não era o voo do cartão de embarque dela e que ela necessitava também de atendimentos especiais, viu, Rogério? Pois é, esse é o Tudo Azul USA, que vem sempre em nome da A-Costa Insurance. Se você precisa de uma grande empresa de seguro que vai te auxiliar em todo tipo de seguro que você precisar, por exemplo, seguro do seu carro, da sua casa, dos móveis da sua casa, o que você precisar, com bons preços. É uma seguradora realmente tradicional na cidade de Framingham. Ela fica ali na 1 Franklin Street, cidade de Framingham, ao lado da web rádio insuperável do nosso querido Leandrinho Goiaba. Quer o telefone de lá? 1-877-257-8586. 1-877-257-8586. Vamos para o quadro Tá Bombando. Daqui a pouco tem a psicóloga Janete Neves, tem futebol também por aqui. Tá bombando! No quadro Tá Bombando, os cartéis recrutam jovens americanos pelas redes sociais para contrabandear imigrantes nos Estados Unidos da América. Bia Neves, explica essa questão para nós. Rogério, de acordo com uma reportagem, do jornal O Globo, milhares de jovens americanos têm sido recrutados por cartéis via rede social para contrabandear produtos e principalmente imigrantes ilegais da fronteira com o México para outras cidades nos Estados Unidos nos últimos anos. E as pessoas contratadas, olha só, para poder realizar esses serviços, respondem a anúncios que encontram facilmente na internet, nos quais criminosos prometem milhares de dólares em pagamento rápido por um serviço que parece simples: dirigir. E uma investigação de 6 meses da CNN revelou centenas de postagens de recrutamento no Facebook, TikTok e no Snapchat, algumas em espanhol, mas muitas em inglês. E os recrutados geralmente são jovens adultos entre 18 e 25 anos. No Texas, Rogério, milhares foram presos por tráfico de pessoas e no Arizona, mais de 400 enfrentam acusação de contrabando, Rogério. Pois é, esse é o Tudo Azul USA. Daqui a pouco tem futebol e daqui a pouco Janete Neves. Bia Neves, eu vou te convidar a preparar o cenário para a Janete Neves, a nossa psicóloga. Vamos bater um papo com ela. Eu vou tomar conta da tela até você ajustar isso. Enquanto isso, nós vamos trazer os nossos comerciais e a Bia Neves vai preparando a psicóloga Janete Neves. Lembrando que nós estamos aqui sempre em nome da Protex House. A contabilidade da sua empresa deve ser levada a sério. Por isso, nós da Protex House estamos à sua disposição para lhe auxiliar em diversos serviços contábeis.
Há anos, oferecemos um trabalho diferenciado e personalizado para cada cliente, garantindo eficiência e bons resultados para o seu negócio. Trabalhamos com preparação de imposto de renda, bookkeeping, aplicação e renovação de ITIN Number. Fazemos também notarização de documentos, abertura de empresas e traduções em geral. E se você está com problemas com IRS, não se preocupe. Nossa equipe é capacitada e preparada para solucionar qualquer problema. Somos comprometidos com a eficiência e qualidade. Ligue hoje mesmo para 617-591-2111 para agendar um horário. Ou visite nosso website www.protexhouse.com. Protex House, a profissional trabalhando por você. Pois é, amigos, esse é o programa Tudo Azul USA. Daqui a pouco vamos falar do Cruzeiro. Qual será a escalação do Cruzeiro? Será que o Cruzeiro vai vir com a sua já formação ideal, tradicional nos últimos tempos, ou haverá modificações após a derrota para o Vasco da Gama? Vamos falar do Gabigol, que vai reencontrar a torcida rubro-negro hoje após a lei do ex em estádio, aonde ele é o vice-artilheiro do estádio. E o Sinisterra, será que Sinisterra vai ser relacionado para ficar no banco de reservas do Cruzeiro? Daqui a pouco nós vamos falar sobre futebol no Tudo Azul USA. Hoje é seu dia. Pois é, mandando um abraço e muitas felicidades para um amigo querido, Evaldo Silva Ramalho, um cara que sempre fomos muito amigos já há muitos anos. Eu que tenho algum tempo que não vejo, depois de 2019 não voltei ao Brasil e então não tive a possibilidade de ver o Evaldo, mas vejo pelas fotos, pelas suas postagens, ele que comemorou 71 anos de vida, mas como ele tem o apelido de menininho, ele não envelhece nunca. É impressionante o Evaldo. Então, meu querido Evaldo, tudo de bom para você, muitas felicidades, só que hoje você não vai ter, no final do dia, talvez um dia muito feliz, porque você, como um bom flamenguista, vai enfrentar o Cruzeiro, e aí amanhã a gente volta a falar sobre isso. Tá bom, Evaldo? Um abraço, muitas felicidades, e nós vamos agora buscar a nossa querida psicóloga Janete Neves. Entrevista do dia. Sempre um bate-papo diferente com quem entende do assunto. Pois é, nós vamos buscá-la. Ela já está por aqui, a psicóloga Janete Neves. Janete, boa tarde, Janete. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, ouvintes do programa Tudo Azul. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Pois é, Janete, você enriquece muito o nosso programa. Você traz sempre assuntos muito importantes, mas hoje, antes de você começar, nós vamos falar sobre ansiedade. Eu queria que você desse só uma pequena... um pequeno comentário em relação à ansiedade. A ansiedade é um mal que hoje afeta muita gente, né, Janete? Rogério, hoje 90% das pessoas, 90% dos nossos pensamentos são pensamentos ansiosos, não condizem com a realidade, e isso tem aumentado, já tem atingido crianças e adolescentes também. Então é uma coisa para se preocupar, né? Porque a ansiedade, ela acaba nos atrapalhando nas nossas atividades, né, do dia a dia. A ansiedade, ela é um transtorno mental, né, e ela é caracterizada por quê? Uma preocupação, uma inquietação com o futuro, com algo que ainda não aconteceu, que nem sabemos se vai acontecer, né, Rogério? Então, a pessoa, às vezes, deixa de viver o momento presente e fica muito preocupada com o futuro. Pois é, isso realmente
é impressionante. Algumas que não esquecem o passado, estão sempre no passado, outras que pensam sempre no futuro, sendo que a vida está aqui, no momento presente, né, Janete? E é preciso tocar em frente, Janete. Pois é, Rogério. Aí, para a gente vencer isso, o mais importante é isso aqui, ó. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque eu já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu sou estrada, eu vou conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Que lindo, Janete. Pois é, Janete, uma salva de palmas para você. Essa música é maravilhosa. Renato Teixeira e Almir Sater, né? Aliás, há pouco tempo ouvi uma entrevista do Almir contando como ele e o Renato compuseram essa música na casa dele, diz ele que foi numa rapidez impressionante. Aliás, ele acredita essa música a uma ação iluminada de Deus, porque ele diz que sozinhos, né, ele e o Renato não conseguiriam compor uma música tão linda, com a melodia fantástica. Olha, Janete, é muito bom quando você vem com a música, porque traz paz, traz realmente esperança também às pessoas. E a gente está falando de um assunto no qual as pessoas, às vezes, não têm controle sobre a sua ansiedade. Quando a ansiedade ocorre em excesso, passa a comprometer a qualidade de vida, né, de todos nós. E quando nós devemos ligar o sinal de alerta, Janete, em relação à ansiedade? Quando ela é perceptível que está atrapalhando as nossas vidas? Olha, Rogério, tem alguns sinais, né, que nós temos que estar alerta. Por exemplo, se você começa a ficar acordado a noite toda só pensando em problemas, pensando no que tem que fazer, se você fica preocupado sem motivo aparente, sem motivo real, né,
preocupar com problemas dos outros em excesso, preocupar com o problema de um amigo, de um familiar, problema que às vezes nem nos diz respeito, que às vezes nós não podemos nem ajudar a resolver, mas você sabe que a pessoa tem um problema, aquilo ali você já começa a se preocupar. E algumas coisas também, algum hábito às vezes de ficar balançando um pé, de roer unha, dificuldade para relaxar, isso tudo já mostra que nós temos que ficar atentos porque algo está errado. Algo não está legal. Isso pode demonstrar realmente que a pessoa já está com um quadro de ansiedade. Pois é, realmente quando você fala sobre essa questão da ansiedade, é importante se conhecer, né, Janete? A partir do momento que você percebe alterações, inclusive você fala da ansiedade generalizada. Aí ela vai se tornando um perigo, né? Sim, Rogério, porque a ansiedade em si não é negativo, né? Nós precisamos ter uma certa ansiedade, é o que nos move. Quando você tem algo diferente para fazer, ou quando você tem, né, igual agora eu me preparar para uma palestra, para uma entrevista, você tem uma prova, é normal, vai fazer uma viagem, que tem um certo nível de ansiedade, que isso vai te ajudar a se preparar, a se organizar. Mas quando isso começa a afetar, né, a sua saúde, igual nós temos diversos sintomas, né? Temos sintomas físicos e psicoemocionais. Quando você começa a ter esses sintomas que trazem um prejuízo para a sua vida, aí já fica complicado, né? Por isso que ela já fica aquela coisa generalizada, porque você te dificulta no seu dia a dia. Janete, a ansiedade, a questão mental, a gente percebe o tempo todo, a gente nos afeta de uma maneira bem fácil de detectar que tem algo que não está funcionando bem conosco. Mas e essa ansiedade, há casos dela atingir a capacidade física das pessoas? Por exemplo, você sentir dor onde não tem dor ou algo parecido, existe isso? Não, sim, Rogério. Muitas vezes a pessoa procura, né, igual acontece, ela culmina até por uma síndrome do pânico, a pessoa ela sente palpitação, ela sente falta de ar ou taquicardia, né, sudorese, fadiga, cansaço. Então ela tem diversos sintomas, né, queda de cabelo, insônia, náuseas, pode ter diarreia e um comer compulsivo. Então isso tudo afeta o organismo e quando você faz todo um check-up, não tem nada físico, não tem nada clínico, você não tem nada que comprove, né, que seja uma causa imediata. E a causa, ela é uma causa psicossomática. São problemas que têm que ser trabalhados, igual você colocou. Uma coisa mais importante é buscar o quê? O autoconhecimento, para entender a raiz do problema, para entender o que está por trás dessa ansiedade. Né? O que está causando isso, o porquê desses pensamentos, que são pensamentos que, na maioria das vezes, não condizem com o real, né? Que nós falamos que são pensamentos disfuncionais, são pensamentos que 90% das vezes desses pensamentos, eles não se concretizam, esses medos assim, são infundados, na maioria das vezes não se concretizam e geram todos esses transtornos, que tem os sintomas também, né, os psicoemocionais, que são também problema na memória, déficit de atenção, e essas pessoas, elas têm uma inquietação, elas têm também agem muito impulsivamente, né, são pessoas que são muito reativas, elas agem e alguma coisa acontece, então elas já estão sempre assim, bateu, levou, então são pessoas muito reativas, quando elas estão com esse problema realmente dessa ansiedade generalizada, quando já chega num ponto que, né, realmente precisa ser trabalhado e descobrir a raiz do problema. Pois é, olha, você toca num ponto, a gente vive uma tensão muito grande aqui nos Estados Unidos, os imigrantes indocumentados, afeta inclusive os que têm documento pela situação difícil que passa, amigos, familiares, então é um momento realmente
difícil e a tensão aumenta. Quer dizer, algo que é bem visível, Janete, as pessoas estão mais tristes. As pessoas não conseguem deixar de pensar num problema que é sério, num problema que é muito difícil, mas é preciso lutar para que realmente você tenha uma normalidade dentro do possível, não é isso? Agora, como enfrentar todo esse transtorno a partir do momento que você está extrapolando na questão da ansiedade? Há algumas dicas, algumas técnicas que as pessoas podem desenvolver para trazer a ansiedade para um patamar normal? Sim, Rogério, com certeza, né? É claro que alguns problemas, igual você citou, esse problema, que é um problema iminente, um problema real, que pode vir a acontecer, né? Essa questão dos imigrantes. Mas, mesmo assim, se o problema é real, eu preciso me organizar para enfrentar o problema. Se ele não é real, eu tenho que deixar de pensar nisso, né? Eu tenho que tentar evitar ao máximo. Mas se ele é real, eu tenho que encarar. Então, primeira coisa, Rogério, nós temos que entender que nós não podemos controlar tudo. Aceitar que nós não podemos controlar o futuro. Né? Parar de gastar energia com aquilo que nós não temos controle. Né? Muitas vezes nós sofremos e nós ficamos ansiosos com algo que não está na nossa alçada. Tem uma estratégia que nós usamos na psicologia que fala que o problema é como se fosse um ovo num prato. A gema do ovo é o que está dentro de nós. A clara é aquilo que nós influenciamos. E o prato é aquilo que nós não conseguimos influenciar. Então, tem situações que está dentro de nós e que nós podemos trabalhar para mudar. Algumas situações nós conseguimos até influenciar, mas tem outras que nós não temos poder algum, né? Então, se nós não temos, não devemos desperdiçar a nossa energia nisso. Nós temos que nos dedicar naquilo que é possível, melhorar, mudar e naquilo que eu consigo agir, né? Então, isso é o primeiro passo, aceitar que nós não temos o controle de tudo. O segundo é monitorar os pensamentos, porque o nosso cérebro, ele não consegue distinguir o que é pensamento e o que é real. E também não adianta falar assim, não pense num elefante. Automaticamente você pensa. Então não adianta, ele não entende o não. Se eu falar não pense em alguma coisa, aquilo vem. Então, o pensamento, ele vem invadindo a nossa mente. Então, o que nós temos que tentar fazer? Filtrar esses pensamentos e tentar só transferir o foco. Então, eu tento, em vez de eu tentar tirar esse pensamento, trazer algo, igual você colocou. Às vezes eu estou ficando muito triste, então eu preciso tentar focar em outra coisa. Então, vou ouvir uma música, vou ler um livro, eu vou focar em algo que seja agradável, eu vou dedicar a passear com os filhos. Então, eu tenho que tentar tirar o foco, certo? Trazer algo que é mais saudável, né? E mesmo assim, os pensamentos que invadem, tem hora que você precisa tirar um tempo no dia, deixa fluir, deixa vir tudo que vem, até para a gente confrontar aqueles pensamentos que não são reais, que a gente são infundados, e a gente vai confrontando esses pensamentos. Terceiro ponto, tirar o foco da mente e jogar para o corpo, igual eu falei numa outra entrevista sobre o mindfulness. O que é isso, né? É focar no presente, é tentar, a partir da manhã, uma respiração mais profunda, ouvir uma música, relaxar, concentrar. Você vai concentrando, pode começar dos pés, sentindo a perna, você vai sentindo, e você sente como se tivesse uma energia, ou imaginar que tem uma água cristalina. Então, isso é interessante, às vezes você faz em 10 minutos, e é incrível como que você faz, como se fosse uma higienização da mente. A sua mente vai ficar mais tranquila. Então, isso aí vai te fortalecer, aquela respiração, mas é uma respiração profunda
que você tem que respirar, soltar o ar com calma. Isso ajuda um pouco, né? Aí você tira um pouco da sua mente e você vai renovar, né? Que é essa meditação, que isso, né? Os orientais já praticam isso, né? Eles já são mais evoluídos do que nós, do mundo ocidental, com relação a essa questão de estar meditando, de estar praticando um yoga, uma meditação, de ter uma coisa mais contemplativa, contemplar o belo, a natureza, uma árvore, o canto do pássaro, prestar mais atenção. Por exemplo, eu estou lavando uma vasilha, mas eu não preciso ficar fazendo aquilo automático. Eu posso estar ali também ouvindo uma música. Se eu estou indo levar um filho na escola, põe uma música, ou presta atenção na paisagem, vai com mais calma. Isso tudo vai trazendo uma leveza, né? Você tira esse foco dessas questões que ficam ali, né, ruminando. Outra coisa interessante, um quarto ponto, quando vem muito pensamento, escreve. Escreve tudo que está vindo à mente também. Quando a gente escreve, é muito interessante essa técnica, Rogério. Você escreve tudo, vai escrevendo tudo que vem à mente. Você parece que tirou daquilo ali, passou para um papel, aquilo ali, pronto. E você pode escrever e pontuar o que é real, o que não é, o que eu posso resolver, o que eu não posso, o que é prioridade, estabelece um plano de ação. Aí você tira, que aquilo fica ali, ó, tum, tum. É como se fosse algo que você passa, que tem uma coisa na parede que precisa resolver, que a gente chama de ralo energético. Toda vez que você passa, você está vendo aquilo ali. Então, traz um plano de ação, escreve aquilo ali, toma como prioridade, faz um checklist e resolve esse problema. Aquilo que dá para resolver, resolve. Aquilo que não dá, a gente nem considera problema, né? Na terapia cognitivo-comportamental, a gente aprende a visualizar melhor o que realmente é um problema. O problema, você vai fazer um plano de ação para resolver. E se não é um problema, eu tenho até que parar de pensar nisso, não tenho que pensar. E a quinta e última, né, a última forma de ajudar a resolver é cuidar, né, aquilo que você colocou no início, é o autoconhecimento, é cuidar de você, cuidar de nós mesmos, cuidar da nossa saúde física, mental, praticar um esporte, fazer uma dieta mais saudável, ter um hobby, né, não fazer nada, praticar um ócio também, tem hora que não fazer nada, às vezes tirar um dia só para assistir filme, Netflix, filmes assim, para relaxar. E coisas mais leves, igual você colocou, às vezes um vídeo, uma comédia romântica, porque já temos tantos problemas, a vida já é tão pesada, às vezes ficar evitando também de ficar vendo muita notícia. Aí, hoje em dia, então, é tanta situação, é tanto extremismo, é tantos problemas, é tantas coisas que vêm o tempo todo, que nós precisamos desligar muitas vezes, desligar literalmente, né? E coloca uma música, tem tanta música boa, tanto filme, tanto vai ler um livro, né? Ou vai comer uma pipoca, vai para a pracinha, vai fazer algo com o filho ou com sua esposa, mas vamos relaxar. E nem tudo também depende de dinheiro, depende da companhia, né? Depende do que você vai fazer. Então, isso tudo é muito importante. Pois é, gente, eu estou batendo um papo aqui com a psicóloga Janete Neves e o tema de hoje é ansiedade. Você me fez lembrar, Janete, de uma ouvinte nossa diária, a Vera Rocha, e esses dias ela deu a sua receita em relação à ansiedade e quando ela está triste, preocupada, o que ela faz? Vai caminhar e recorre mais a Deus também, com as suas orações, num bate-papo com Deus, o que faz com certeza que ela fique mais leve. Acho que todas essas dicas que você trouxe são de suma importância, porque quando você vive um momento dificílimo, se você se entregar, aí sim você pode estar cavando um buraco sem saída para você, né? Quando você propõe cuidar da sua saúde física, estar bem fisicamente, cuidar da sua saúde mental, partindo para levar o seu pensamento para coisas boas e não deixar que os pensamentos ruins tomem conta
de você, eu concordo plenamente. E quando você traz a questão das notícias ruins, quer dizer, nós temos hoje algo que faz parte da nossa vida, que são os celulares, né? Mas se você não souber usar o celular, ele passa a ser um inimigo seu, porque quando você busca até notícias, e se você não souber filtrar, porque tem muita fake news nas redes sociais, a partir do momento que você acessa alguma coisa que não é verdadeira, há os algoritmos que começam a mandar esse estilo de notícia para você e vão te bombardear. Você não vai vencer essa luta de jeito nenhum. A partir do momento que até ao usar o celular você passa a acessar coisas boas, a mensagens boas, e nós temos nas redes sociais muita gente competente, muita gente preparada também, né? Com boas palestras, tanto de padres, de pastores, mas também de especialistas. E é preciso filtrar, senão o mal vai estar entrando na sua vida através do celular, não é isso? E acho que esses alertas que você trouxe hoje para o nosso ouvinte são muito importantes, são relativamente simples, né? Está ao alcance de todos, basta principalmente querer, né? Você querer mudar de atitude, tirar de você aquilo que está te sufocando. E a partir do momento que você deixa ser dominado por isso, você vai deixar de tomar boas decisões, porque você sempre vai tomar decisões precipitadas, porque você está pressionado, não é isso? Sim. Tem uma frase que eu gosto muito interessante, fala assim: o que dá para rir, dá para chorar. Questão só de peso e de medida. Então, é igual você colocou, tem muita coisa boa, nós temos que saber filtrar, né? Tem muita coisa boa na internet, né? E tem coisas ruins, então nós temos que trazer aquilo que é bom, aquilo que nos edifica e que vai, né? É muita coisa boa, então você tem que filtrar. E outra coisa que você colocou também, questão da espiritualidade, né, Rogério? Realmente, quem tem uma espiritualidade, quem tem uma fé, quem busca também, né, que busca a fé em Deus, ele consegue lidar com os problemas, já foi comprovado cientificamente, né, que a oração, ela transforma, né? Então, uma forma que você diminui essa ansiedade, que você entrega, que você descansa, isso é fundamental, né? Quando você consegue ter essa fé de que as coisas vão passar, de que as coisas vão melhorar, e que mesmo com o problema vai te fazer crescer, né? Se nós enfrentamos, eu tenho um versículo que eu gosto muito que fala assim: Deus transforma mal em bênção, né? E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo um problema, ele pode se tornar uma coisa boa dependendo da forma como você lida com ele, né? E outra coisa importante, que se a pessoa também não consegue lidar sozinho, é importante ele buscar uma ajuda, né? Pode buscar uma ajuda terapêutica se precisar de uma medicação. Isso aí não é vergonha, né? Porque as pessoas às vezes têm um preconceito com essas doenças que a gente fala que são as doenças invisíveis, né? Ansiedade, uma depressão, uma síndrome do pânico, síndrome de burnout, mas são doenças que precisam ser encaradas, tratadas, né? Se for necessário de buscar a medicação, buscar um psiquiatra, e se precisar fazer a terapia, é importante, né? Às vezes a pessoa não dá conta, mas talvez se você tiver amigos, né? Se tiver uma rede boa, amigos que você pode confiar, que você pode desabafar, e praticar também todas essas questões que nós colocamos, isso já pode ajudar, né? Então, é importante isso também, deixar bem claro. É isso aí. Janete, eu queria te agradecer muito por tirar
um tempo para falar com os ouvintes do programa Tudo Azul USA. Nós vamos voltar a falar mais vezes, mas a mensagem que você trouxe hoje é muito importante. Queria te agradecer, porque agora nós vamos falar de futebol, buscar a Bia Neves e falar porque tem um jogão hoje, Cruzeiro e Flamengo, Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. Obrigado, Janete, e prazer, até Rogério. Uma próxima, tá bom? É sempre um grande prazer, um grande abraço para você, para a Bia e para todos os ouvintes do programa Tudo Azul. Obrigado, essa é a Janete Neves aqui conosco. Daqui a pouco tem futebol e a jornalista Bia Neves já vem para bater um papo conosco. Você gostou dessa entrevista da Janete Neves? Ela estará postada nas nossas redes. A psicóloga Janete Neves deu uma aula aqui sobre as questões da ansiedade. Na realidade é um assunto muito vasto, né? E o que eu gosto da Janete é que ela é bem objetiva, bem prática nas dicas que ela traz, realmente muito legal. Tudo Azul USA, sempre em nome da Chris Jensen Advogados. Se você está precisando de um advogado amigo experiente, conte com Chris Jensen, que tem mais de 38 anos de experiência. Chris Jensen foi reconhecido pelos próprios colegas de profissão como um super advogado em casos de acidentes de trabalho, acidentes de carro, disputas em negócios, cobranças, além de casos criminais. Você precisa de uma representação nos tribunais de um advogado experiente? Ligue agora e fale em português. 617-755-0082. 617-755-0082. A consulta é gratuita. Vai tentar pintar, você vai marcar, Está no ar. Papo de Bola com Rogério Maria Braga. Brasil! Pois é, está no ar o programa Papo de Bola com a voz do cruzeirense nos Estados Unidos. E para me ajudar a falar do Cruzeiro, hoje tem um jogão entre Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. Eu trago Bia Neves. Bia, tudo bem? Tudo jóia, Rogério. Boa tarde novamente, depois dessa super entrevista, né, com a psicóloga Janete Neves. Muito boa, Bia, a entrevista. Realmente a Janete trouxe uma palavra que eu disse, acabei de dizer, palavras bem objetivas, com dicas simples que todos nós podemos seguir para aprendermos a controlar a nossa ansiedade. Agora, Bia, tem uma ansiedade que eu estou hoje que só vai terminar a partir da partida entre Flamengo e Cruzeiro. E espero que seja com a vitória do Cruzeiro sobre o Flamengo. É muito difícil, o Flamengo tem o melhor time do futebol brasileiro, mas futebol é futebol e o Cruzeiro já mostrou que é capaz, já ganhou de todos os times que estão na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro Série A. Aliás, Bia, está havendo uma discussão em relação à melhor formação do Cruzeiro para enfrentar o Flamengo na noite de hoje. E eu acho interessante, porque já ouvi de tudo, inclusive pessoas dizendo que o Cruzeiro tem que mexer no time, tem que tirar o Wanderson, que o Wanderson não está bem, estão falando mal, inclusive, do Christian, e eu acho interessante por causa de um jogo, né? Se o Cruzeiro tivesse ganho do Vasco da Gama, o Cruzeiro não fez uma grande partida, mas poderia ter ganho, mesmo não fazendo uma grande partida, porque teve algumas falhas individuais, poderia ter ganho do Vasco. Será que essas pessoas estariam criticando o time e os jogadores? Olha, esquecendo toda a grande campanha que o Cruzeiro anda fazendo no Campeonato Brasileiro. Olha, inclusive você tem uma informação que o Cruzeiro tem um aproveitamento de mais de 80% e ainda não perdeu fora, Bia. Pois é, viu, Rogério? Olha só, esse jogão aí de logo mais, todos ansiosos. E na sequência, né, da temporada, o Cruzeiro
tem esse desafio pela frente, que é enfrentar o Flamengo, o líder do Campeonato Brasileiro e dono de uma vantagem de 4 pontos sobre a Raposa. E a partida de daqui a pouco começa aí logo mais, né, 7h30 da noite, horário nos Estados Unidos, 8h30 aqui no Brasil, direto do Maracanã. E apesar da dificuldade da partida, né, Rogério, o técnico Leonardo Jardim tem bons motivos para acreditar em um resultado positivo. Com o retorno do zagueiro Vidalba, que cumpriu suspensão na derrota por 2-0 para o Vasco, o Cruzeiro contará com a chamada formação ideal. Qual seria, então, a formação ideal, Rogério? Olha só, Cássio no gol, William, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Com essa escalação, viu, Rogério, o time celeste soma 81,5% de aproveitamento e segue invicto como visitante, considerando os jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. E outro reforço, né, para o duelo é Gabigol. O atacante, que também cumpriu suspensão contra o Vasco, volta a ser opção no banco de reservas, viu, Rogério? E olha só, se eu bem conheço aí Leonardo Jardim, ele deve aí seguir essa formação, viu, Rogério? Também acredito nisso e, aliás, deixa eu corrigir algo que eu me expressei mal. A escalação que é considerada ideal do Cruzeiro, que foi essa que você trouxe, com essa escalação, o Cruzeiro ainda não perdeu fora. Perdeu para o Vasco da Gama, mas sem o Vidalba na zaga. E realmente fez falta o Vidalba, porque há um entrosamento muito grande entre ele e o Fabrício. Os dois formam, se não a melhor, uma das melhores zagas do futebol brasileiro nesse momento. O Campeonato Brasileiro fala por si só. E, por coincidência ou não, as falhas cometidas no jogo contra o Vasco aconteceram do lado esquerdo da defesa do Cruzeiro, aonde joga o Vidalba. Nada contra o Jonathan Jesus, que é um jovem jogador, mas está há muito tempo sem atuar. A gente sabe que no futebol você precisa estar atuando sempre, senão você perde o ritmo. Realmente foi uma missão ingrata para o Jonathan Jesus. Flamengo e Cruzeiro hoje à noite, e nós vamos ter um reencontro do Gabigol com a torcida rubro-negra após a lei do ex em estádio no qual ele é vice-artilheiro. O atacante é vice-artilheiro do Maracanã, Bia? Viu, Rogério? Olha, tudo que a gente quer aí no jogo de logo mais é a lei do ex valendo aí, viu, Rogério? Com gol do Gabigol. E o atacante vai enfrentar o Flamengo pela primeira vez no Maracanã desde a despedida do clube no fim do ano passado. E será o primeiro encontro com maioria rubro-negra após aplicar a lei do ex no turno. O jogador volta ao estádio em que é vice-artilheiro desde a reforma para a Copa do Mundo 2014. Ao todo, Gabigol marcou 82 gols no Maracanã. Foram 79 pelo Flamengo e 3 pelo Santos, antes de o atacante construir a história vitoriosa no time carioca. E agora busca aí voltar ao protagonismo no Cruzeiro, né, Rogério? Pois é, realmente vai ser um jogão. E a notícia de que o Sinisterra talvez possa voltar a ficar no banco de reserva, apesar de estarmos gravando esse programa hoje, terça-feira. O Sinisterra treinou também na terça, já tinha treinado na segunda, treinou na terça, e há uma esperança que ele fique no banco de reserva para o jogo contra o Flamengo colombiano. E nós esperamos que reforce o banco de reserva do Cruzeiro. Mas é preciso realmente estar 100%, porque o Sinisterra teve um estiramento e o Cruzeiro não quer ter pressa com o jogador, que já vem de algumas contusões musculares antes de chegar no Cruzeiro, e o Cruzeiro está tomando muito cuidado
para a volta do Sinisterra. Só vai para o jogo se realmente estiver bem. Agora, ter o jogador Gabigol no banco de reserva também é importante, porque a lei do ex está aí. Quem sabe seja o dia do Gabigol, né, Bia? Pois é, o predestinado Gabigol, né? Quem sabe fazer valer aí a lei do ex no jogo de daqui a pouco, viu, Rogério? Pois é, gente, queria agradecer a vocês. Vamos torcer muito, tá tudo pronto em casa para esse jogão e eu que estou em trânsito nesse momento, espero estar no horário do jogo em casa com o vinhozinho separado, o tira-gosto feito pela minha querida Neuzinha e torcer muito. Muito obrigado, Bia Neves, obrigado. A gente volta amanhã, sexta-feira, com o programa ao vivo do Tudo Azul USA e a voz do Cruzeirense nos Estados Unidos. Vamos falar muito de futebol amanhã também. Bia, muito obrigado. Por nada, Rogério, e queremos promessa. Se o Cruzeiro vencer o programa de sexta-feira, será que vem aí com a peruca azul? Vamos ver, Bia. Podemos ter até outras surpresas. Vamos aguardar. Vamos primeiro jogar para depois pensar na comemoração. Até, gente, amanhã. Espero trazendo a notícia de uma grande vitória do Cruzeiro lá no Maracanã, fazendo com que o Flamengo tenha a sua primeira derrota esse ano no Maracanã. Um abraço! Você ouviu o programa Tudo Azul com